Em janeiro de 2016, o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi sancionado em Brasília. Ele unifica várias leis e tem como foco a aproximação de empresas e universidades para a criação de produtos e processos inovadores. No programa que começa agora, vamos entender quais as modificações que essa lei traz e os desafios de adaptar a legislação do Estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor executivo do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, José Carlos Pinto, e o diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, ANPEI, Raimar Vandenbillart. O novo marco legal tem como objetivo promover um ecossistema inovador no Brasil. O especialista de projetos tecnológicos da Firjan, Fabiano Galindo, explica a importância de integrar o governo, as universidades e a indústria no desenvolvimento desse ecossistema. Vamos ver. A Tríplice Hélice é um modelo teórico que, na verdade, ele tenta ilustrar quais são as partes componentes de um estado, de um país, de uma região mais inovadora. Vários estudos foram feitos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e se a gente quiser criar essa figura dos três conjuntos que, trabalhando em parceria, eles fazem a inovação acontecer, eles seriam o governo, a universidade e a empresa. Tá? O governo, dado a ele assim, a tarefa de criar a política científica e tecnológica. O governo ele deve dizer para qual direção a economia deveria andar e, aliado a isso, fornecer os insumos necessários para isso acontecer através de incentivos fiscais, editais de financiamento público para inovação e linhas de financiamento. O outro ator são as universidades, muito importante. A universidade é onde o futuro está sendo pesquisado, onde o futuro está sendo construído. Se eu te perguntar o que o Brasil vai ser daqui a 20 anos, é nas universidades que isso está sendo pensado hoje. Então, todas as tecnologias que hoje vigentes na nossa vida, elas foram criadas em torno de uma dezena de anos, 2 dezenas de anos atrás nas nossas universidades. O terceiro e último ator, mas não menos importante, são as empresas. As empresas, elas pegam esse conhecimento que vem das universidades e transformam em produtos, transformam em processos inovadores, transformam em serviços, criando condições de tangibilizar essas ideias, na forma de produtos, criar postos de trabalho, pagar seus impostos e fazer a economia andar. Qual é o quadro hoje da inovação no Brasil e por que ele é tão importante? Por que é tão importante falar desse tema no Rio de Janeiro? A importância da inovação para qualquer sociedade moderna é imensa, porque é através da atividade inovadora e a produção de produtos e serviços, a geração de produtos e serviços, é que a sociedade tem acesso aos conhecimentos que são gerados no âmbito dos institutos de pesquisa e das universidades. O Rio, em particular, está muito bem posicionado para fazer inovação e desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque nós temos um hub de conhecimento, em particular, na região metropolitana do Rio de Janeiro, imenso, que vem desde a Embrapa, do Centro de Tecnologia do Exército, em Barra de Guaratiba, passando pelo centro da cidade, pelo corredor da Avenida Brasil, o UFRJ, Fiocruz, chegando até a LNCC em Petrópolis, pelo polo de Xerém. Nós estamos muito bem posicionados com um número muito expressivo de instituições de ciência e tecnologia. Mas por alguma razão no país, o conhecimento que é gerado no âmbito dessas instituições não tem atingido a sociedade de maneira eficaz. Então, o Brasil tem ido bem em praticamente todos os rankings mundiais que atestam a produção de conhecimento, mas tem ido muito mal em todos os rankings que atestam a eficiência como esses conhecimentos chegam à sociedade através de novos produtos e serviços. Então, a discussão do tema da inovação é premente no país. E no Rio de Janeiro, em particular, é importante dizer que nós estamos numa posição pouco conveniente no conjunto dos estados brasileiros. Se a gente
retirar ou deixar de lado a produção da Petrobras, que para o estado do Rio de Janeiro é muito importante, o Rio de Janeiro está da metade para baixo entre os estados mais inovadores do Brasil. Se a gente pensar que o país não é exatamente conhecido pela inovação, isso nos coloca como estado e como cidade numa posição muito ruim. E a gente precisa atacar esse tema. De que forma pensar, discutir um novo marco legal, que ainda precisa ser regulamentado em Brasília, pode trazer mudanças para esse quadro? A grande importância da regulamentação do marco legal está na segurança jurídica para que as empresas possam investir mais em pesquisa e desenvolvimento. E também no sentido de que elas possam investir na formação de recursos humanos. Hoje, pelo fato de que foi retirado do marco legal a questão do financiamento das bolsas por parte das empresas, né? Isso é muito ruim, porque desestimula, digamos, de certa forma, aquelas empresas que têm um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, de poderem garantir a formação do seu pessoal dentro das especializações que elas necessitam, né? Um dos grandes exemplos que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro é a questão do petróleo. E nós precisamos formar muita gente para o setor de petróleo nos mais diferentes segmentos da engenharia e do conhecimento. Então, recuperar isso é algo extremamente importante dentro do sistema. Que na prática seria tirar os doutores das universidades e trazer eles para o chão da fábrica, para a empresa, para poder trabalhar essa inovação em cima, na solução de problemas que são vistos pelas empresas. Esse é um ponto de fundamental importância. Se nós, por exemplo, a FAPERJ não tem dentro dos seus financiamentos a possibilidade de colocar o doutor dentro da empresa, por exemplo, né? E isso é uma questão que passa pela lei de inovação. A nossa lei de inovação no estado do Rio de Janeiro não cita a questão de bolsas. E esse é um ponto que agora, nós, com essa modificação que vem, não podemos perder essa oportunidade, porque colocar o doutor, né, dentro da empresa é transferir esse conhecimento da academia para a indústria. Como é que isso é no mundo, né? Como é que a gente pode comparar? A gente falou dos rankings de competitividade, que o Brasil anda mal, mas que outros paradigmas, modelos a gente pode trazer para a nossa realidade? Nessa linha em particular do novo código, existe um ponto que o país precisa atacar, talvez de maneira primordial, que diz respeito ao relacionamento entre o ente privado e o ente público. Se nós pensarmos no Brasil, diante do mundo, existe talvez uma concentração exagerada de geração de conhecimento no país, nas instituições públicas. Num país, por exemplo, como os Estados Unidos, as empresas privadas têm um papel muito relevante na geração do conhecimento e na geração da inovação. No entanto, no país, o conhecimento ele é concentrado nessas instituições públicas e, como são as empresas que têm a missão de disponibilizar os novos serviços e os novos produtos, se não há uma legislação suficientemente robusta que permita que essas empresas privadas e os entes públicos conversem e que esse conhecimento flua para se completar a cadeia do conhecimento, ocorre uma interrupção do processo. E eu entendo que esse é um dos problemas que o país enfrenta. A nossa legislação ela é excessivamente preconceituosa com o relacionamento entre o público e o privado nessa área do conhecimento. É muito comum que sejam apresentadas explicações baseadas, em particular, nesse momento em que o país enfrenta tantos problemas nessa área legal e na área da corrupção, e de que seria necessário, talvez, proteger o ente público. Mas na área do conhecimento, essa é uma privação que interrompe toda a cadeia e que ajuda a explicar por que nós não estamos bem nesses muitos rankings de competitividade. No exterior, nos países do norte em particular, e mesmo na China, essa conversa flui com muito mais facilidade. E aí é importante também ressaltar, e tem um pouco a ver com a questão dos doutores nas empresas, que a fixação dos doutores nas empresas não diz respeito somente a
seu papel como empregado na empresa ou como um trabalhador contratado numa grande empresa. A gente tem que ver o doutor como um elemento empreendedor e inovador da sociedade. E esse conhecimento, se a gente imaginar que está sendo gerado primordialmente nas instituições públicas, é necessário que o nosso marco permita que esse pesquisador, nascido na instituição pública, constitua a sua empresa, sua startup, de uma maneira mais natural e espontânea e sem que hajam conflitos de ordem legal para o uso desse conhecimento. É sobre esse tema que a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com José Carlos Pinto e Raimar Vandenbillart. A integração entre os investimentos públicos e privados é também um importante passo para o desenvolvimento da inovação. Quem explica é a professora Shirley Coutinho, vice-presidente do Fortec. Ninguém consegue levar uma pesquisa, como eu disse, só com dinheiro privado. Precisa de um investimento público que tem uma parte de risco muito alta que o governo assume. Inovação é algo de longo prazo e de alto risco. As empresas, em geral, pensam no curto prazo. Então, você tem que ter uma parceria de alguém que pensa no longo prazo e de forma estratégica e alguém que vai colocar no mercado, no menor prazo, ter lucro, poder pagar mais imposto e alimentar essa cadeia da inovação. Na verdade, esse é um tema muito complexo, né? Como a gente estava falando no bloco anterior, assumir riscos com recursos públicos acaba que o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de nunca ter risco, né? Precisa que esse dinheiro seja bem aplicado e tenha resultado. Como é que a gente consegue mudar um pouco, através da flexibilização de determinadas leis ou da mudança mesmo de foco, para poder trazer justamente as empresas e mostrar para elas que é importante investir, botar o papel do Estado como sendo de fomentador, alimentador desse sistema? A questão central aí é justamente o que a Shirley comentou sobre o risco, quer dizer, o entendimento do que é o risco, né? E muitas vezes é fundamental que a participação do dinheiro público e do dinheiro privado, eles se casem, para que juntos possam construir alguma coisa. A grande dificuldade que eu vejo é a questão da legislação e da interpretação dessa legislação. Eu vou citar o caso nosso do Rio de Janeiro, na Lei de Inovação, onde lá está prevista a subvenção econômica, né, para as empresas, que é uma forma de você compartilhar riscos no desenvolvimento tecnológico. Mas, pela própria falta de uma regulamentação mais adequada ou a interpretação por parte do pessoal que controla o dinheiro, estou falando da fazenda, do planejamento, o que ocorre é que hoje se discute a subvenção apenas como capital e não como custeio. E você não pode fazer desenvolvimento com o dinheiro pela metade. Então, é necessário que se entenda que quando está se fazendo o desenvolvimento tecnológico, é necessário, nesse compartilhamento, de que o dinheiro possa ser utilizado de uma forma ampla, com o objetivo de nós termos um produto no final da linha. A questão é muito de interpretação da nossa legislação. E tem um ponto também da inovação que nem sempre, quer dizer, você vai ter um produto no final do processo, né? Quer dizer, pode ser que alguma coisa aconteça e que se prove que aquilo ali não era necessário, que você pode fazer outras mudanças. E aí você não ter esse produto pode ser, um complicador, né? Para o pesquisador, para quem está, de fato, desenvolvendo essa inovação. Esse é um ponto muito importante de quem está envolvido com o processo de inovação. E também é um ponto que precisa ser compreendido pelas várias instâncias de fomento do próprio Estado. Toda atividade de pesquisa e inovação, ela tem risco, como qualquer atividade econômica, sendo que na área de inovação esse risco é ainda maior, porque nós estamos trabalhando com produtos e processos que ainda não existem e que, portanto, existe o risco do próprio estabelecimento do mercado. Várias vezes a inovação cria o mercado e cria o consumidor para ela, de maneira que a economia convencional, a análise convencional de projetos não consegue lidar exatamente com esse ponto. Mas a gente tem que superar esse risco, porque vale a pena. Eu vou dar um exemplo. Lá no Parque Tecnológico, por exemplo,
habitam nas empresas residentes cerca de 1.200 trabalhadores. Aproximadamente 85% dos empregos exigem algum tipo de diploma universitário e cerca de 35% dessas posições de trabalho exigem algum tipo de diploma de pós-graduação. O que isso mostra é que a atividade inovadora ela gera empregos de altíssima qualidade, fomenta a fixação desses pesquisadores e dessas pessoas bem formadas no país, de maneira que quando o governo apoia e fomenta uma ação de inovação e de pesquisa, ele também está ajudando a gerar empregos de altíssima qualidade e investindo na criação de novos mercados. Então, nesse ponto de vista, o dinheiro que é posto pelo governo na atividade de inovação, ele não se trata exatamente de apenas subvenção no sentido clássico. Ele, na verdade, é um investimento na criação de empregos de melhor qualidade e de novas oportunidades de trabalho. Mas, na verdade, a questão, complementando Zé Carlos, a questão do insucesso é alguma coisa que ainda não faz parte da nossa cultura. E eu digo insucesso no sentido de que o cidadão tem uma ideia, vai desenvolvendo aquele projeto e chega lá no final, por alguma razão, ele não consegue concluir aquele projeto, né? Isso faz parte da cultura em muitos outros países. Nós aqui, o empreendedorismo nosso ainda não se acostumou com essa questão do insucesso nos projetos de desenvolvimento tecnológico. Aí nesse ponto seria interessante a gente falar como é que acontece em outros países, né? Quer dizer, os Estados Unidos tem essa questão do sucesso, do insucesso é muito mais trivial, né? As pessoas sabem que elas no processo vão errar e errar faz parte do jogo, ajuda também a ir calçando esse caminho da inovação. Qual é o papel do Estado, assim, se a gente comparar as políticas de inovação dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo? Eu gostaria até de usar como exemplo a China, porque seria um ícone inesperado em relação à tradição liberal dos Estados Unidos. O que a gente observa hoje na China é um investimento maciço do Estado na criação de empresas de base tecnológica e startups. Por exemplo, os parques tecnológicos da China, alguns deles contam com empresas que têm participação de 80%, 90% do governo das universidades chinesas. E como bem disse o Raimar, essa participação aceita, inclusive, o risco de que aquele negócio não dê certo, porque isso faz parte do jogo. Na atividade inovadora, no desenvolvimento e na pesquisa, o ganho ele vem com o acúmulo do conhecimento e com as oportunidades que eventualmente vão dar certo. As oportunidades que não vão dar certo fazem parte do contexto, né, e ajudam a explicar o risco elevado, mas os ganhos de uma atividade que dá certo superam, em geral, todas as perdas associadas àquelas outras atividades que não foram tão bem sucedidas. Agora, no contexto que a gente se encontra, né, no Brasil, né, em nível nacional, que é da falta de recursos, da crise financeira, de toda uma discussão de reduzir investimentos por parte do governo, como é que a gente impulsiona essa agenda da inovação? Faz com que ela seja colocada de fato como prioridade? Eu entendo que nessa agenda nós não estamos falando somente de orçamento. É lógico que o orçamento ele é fundamental, porque sem os recursos financeiros você não consegue executar as atividades. Mas eu entendo que o país hoje sente falta de um arcabouço legal que suporte, encoraje e apoie as atividades empreendedoras de base tecnológica. A gente poderia dar dezenas de exemplos relacionados a esse tema. Eu entendo que a mobilização, por exemplo, das casas legislativas nos diversos estados, em Brasília, nos municípios, tem um papel vital nesse contexto, porque é óbvio que os recursos são necessários, mas a gente precisa de um ambiente que acolha e ampare essas atividades, e esse ambiente não é necessariamente criado com a disponibilidade orçamentária. No próximo bloco, a importância da criação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em encontro realizado
realizado no Parque Tecnológico da UFRJ em outubro, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio anunciou que iria criar até o fim de 2017 o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, previsto na lei que está em vigor desde 2009. Segundo ele, esse conselho permitirá que as instituições participantes acompanhem a implementação das políticas públicas de inovação no Estado do Rio. Vamos ver. O Conselho é aquilo que o debate, ele é um local de discussão das políticas públicas para o futuro do Estado do Rio de Janeiro em inovação. E eu acho que o Conselho, se reunindo regularmente, ele vai conseguir dar continuidade naquilo que vem sendo feito e inclusive perpassando governos. Quer dizer, a gente não pode pensar só em política de governo, mas política para o Estado, pensando no futuro do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando justamente da participação legislativa e da sociedade nesse processo de inovação, né? Da discussão de criação de um ambiente para que isso ocorra. De que forma o Conselho pode ajudar nesse processo? Um dos principais atividades que esse Conselho deverá assumir é a questão do plano de desenvolvimento tecnológico no Estado do Rio de Janeiro. Esse plano, ele poderá dar uma série de direcionamentos a respeito dos investimentos, das áreas, digamos assim, de maior importância para esse trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Existem algumas questões dentro desse plano de desenvolvimento que abrange a questão do petróleo, que abrange a questão dos fármacos, que abrange a questão da agricultura e N outras questões que são oportunidades do Estado do Rio de Janeiro. E isso é importante, quer dizer, é importante olhar, e principalmente no momento de crise, eu sempre costumo dizer que não basta a questão do foco na atividade produtiva, nós temos que sempre estar olhando para o futuro, mas é extremamente importante que a gente olhe as competências do Estado do Rio de Janeiro e trabalhe em cima dessas competências de tal forma que a gente garanta essa continuidade do desenvolvimento tecnológico. Um outro ponto importante é um direcionamento dos recursos do FATEC. O FATEC faz parte da FAPERJ, é um fundo que tem uma parte dos recursos da FAPERJ direcionados ao FATEC e ele até hoje não fez nenhum investimento agora recente a partir da própria Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, justamente em função da falta de que esse conselho se reúna, discuta e defina essencialmente quais seriam os principais investimentos a serem feitos pelo FATEC. Na verdade, a gente está falando de uma lei que está em vigor, tem um novo marco legal em Brasília e a gente vai ter que adaptar essa lei federal à lei estadual, avançando em alguns pontos. Basicamente, que equilíbrio a gente vai ter que buscar na discussão desse novo marco legal estadual? Nós temos a questão, primeiro, de buscar adequar a Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro ao marco legal federal que está sendo, que já foi modificado, mas que está sendo regulamentado. Quer dizer, essencialmente depende de algumas questões ainda dessa regulamentação. Por outro lado, tem alguns pontos em que nós podemos avançar na Lei de Inovação, né? Por exemplo, a Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, ele prevê a questão de benefícios fiscais, né? Nós poderíamos estar pensando em alguns benefícios específicos, inclusive o Fórum já discutiu isso no passado, junto com a Firjan, a questão do uso do ICMS para o pagamento de projetos de desenvolvimento tecnológico junto às instituições aqui do Estado. Então, existem algumas questões que, além desse ajuste com o marco legal, que nós podemos avançar para garantir o desenvolvimento tecnológico no Rio de Janeiro. Dando continuidade até ao tema que o Parque Tecnológico trouxe, né, e reuniu a comunidade científica e tecnológica do parque e convidando outros atores para participar, quais são as expectativas a respeito da discussão do marco legal estadual que vocês trazem? A expectativa que nós temos é de construção de uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse tema ele tem andado um pouco esquecido na agenda do país, mas tem estado particularmente esquecido na agenda do Estado do Rio de Janeiro. E se, retomando um pouco a minha fala inicial de que nós temos uma vocação para fazer ciência, tecnologia e inovação
no nosso estado e na nossa região metropolitana, é muito importante que a gente construa uma agenda que nos ajude a avançar nesse tema. Eu acho que nesse momento, é o principal resultado. Por exemplo, a gente ouve o interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro de lançar em futuro breve uma lei municipal de inovação, e a gente saúda com uma certa satisfação a iniciativa, porque de fato ela é necessária e é preciso que essa discussão permeie os diferentes atores da cidade e do estado. Eu diria que a nossa agenda principal hoje é construir a agenda, por mais paradoxal que isso possa parecer, porque como é um tema que não faz parte da nossa discussão diária, não tem feito parte das nossas discussões políticas nem das campanhas, é importante que a gente convença os atores legislativos, executivos, os pesquisadores a se envolverem de maneira mais profunda. E aí eu queria só ressaltar que a criação do Conselho Estadual é extremamente importante para que a ação também ela eventualmente se consolide em marcos e em prioridades para o nosso estado e para a nossa cidade. Um erro comum daqueles que atuam nessa área é fazer investimento de uma maneira desconcentrada e desconectada das vocações e da realidade do ambiente onde está sendo feito. Nós temos que resistir a essa tentação e a gente tem que ter coragem de olhar a nossa realidade econômica, olhar a nossa realidade social, definir as nossas prioridades e construir programas e projetos de longo prazo. E nisso o Conselho e essa agenda podem ajudar bastante. Você quer complementar, Raima? Eu gostaria só de trazer uma outra questão, que é as compras governamentais, que estão previstas na nossa lei de inovação, mas ela está colocada de uma forma muito solta, né? Dizendo assim, sempre que possível. E eu acredito que haja aí também um espaço na regulamentação e na nova lei de inovação para a gente avançar nisso no sentido de garantir que as startups, que as empresas, de uma forma geral, como as próprias pequenas empresas do polo, possam contribuir mais com esse processo, né, e ter uma forma mais efetiva de fornecer bens para o Estado do Rio de Janeiro. Que não deixa de ser uma forma também desse investimento que o Estado faz nessas empresas e no desenvolvimento de tecnologias retornar para o próprio Estado. Exatamente. Em bens e serviços. Né? Em termos de bem-estar da sociedade e de impostos, a gente nunca deve esquecer que, em última instância, os novos bens, sejam na forma de produtos, na forma de serviços, vêm beneficiar o conjunto da sociedade. Exatamente. Bem, a gente poderia ficar discutindo mais muito tempo sobre esse tema, que é interessantíssimo, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, José Carlos, obrigada, Raima, e obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até agora. Você pode acompanhar a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.